Na psicofonia, Edson, o médium pode mudar a voz? Se ele for inconsciente, sim. Se ele for intuitivo, não. Semiconsciente, talvez, eu não tenho certeza. Eu queria explicar um pouco para o pessoal entender essa questão do intuitivo, consciente, semiconsciente. Tudo tem a ver com a expansão perispírita, ou seja, tudo tem a ver com o grau como é que eu poderia dizer, de transe, né, mediúnico que o médium adquire. Quando você fala Vou perispírito, tentar ele explicar. se expande, isso? Quando o médium entra em transe mediúnico, o perispírito que nós temos, que é o nosso corpo, né, Se expande. perispiritual, ele se expande. Então ele meio que se afasta do corpo físico. No médium intuitivo, esse afastamento é quase que inexiste, vamos assim dizer. Né? Há a expansão, mas ela não é tão grande assim. No semiconsciente, ela já é um pouquinho maior, e no inconsciente ela é bem grande. Por aí, inclusive, essa confusão que fizeram com essa questão do sonambúlico, né? Entendi. Ele se afasta bem. E aí ele deixa, nesse se afastar, vamos assim dizer, ou se expandir, ele deixa o corpo um pouco mais à vontade, né, para que o espírito possa utilizar. Só que o espírito utiliza o corpo, mas pelo médium, pelo perispírito do médium. Porque há Não uma é- ligação perispírito Isso, do não é que o- comunicante com o perispírito Isso. do médium. Não é que o espírito vai vir e vai usar por isso que o Entrar termo no corpo, incorporar né? é um termo incorreto, porque É. ele não incorpora. Ele se aproxima do perispírito do médium E e aí- através do perispírito do médium é que ele tem acesso ao corpo físico do médium. Tá certo? Então a transmissão do pensamento é de perispírito para perispírito. Não direto no cérebro, como muita gente acha. É. Tá? Como o médium está ou próximo ou um pouco mais afastado do corpo, é que dá essas variações aí de graus de intensidade, vamos assim dizer, né? De influência. De influência no Tá? corpo. Então, para que por exemplo, então vamos tentando explicar isso de uma forma melhor. Para que uma psicografia possa ter a letra do espírito, a assinatura do espírito, né? Porque existe até estudos, Cláudio, da grafoscopia à luz do espiritismo. Era um médium, um delegado, né, especializado em grafoscopia, que fez estudos sobre isso, tá? Ele pôde comprovar uma série de coisas. Para que isso seja possível, há uma capacidade do espírito utilizar o corpo do médium muito maior do que o médium intuitivo, por exemplo. Tá certo? Então, mudar voz, escrever com a mesma letra, ou assinar, ou coisa que o valha, que o espírito tinha, ele tem que ter esse grau de expansão do perispírito muito grande e uma capacidade de interferência do espírito no seu corpo muito grande também. Isso é muito mais raro do que a gente já acabou de falar aqui. A Helene falou que era 2%, tá certo? Eu não sei quem foi que Então, não mediu sei isso, como mas- mediram, mas a gente encontra isso. Mas Traga os é mais dados. raro. Eu fiquei pensando É mais nisso. raro, entende? Então, Mas você fez um comentário muito oportuno, Edson, porque assim, é evidente se a gente, nós somos dono do nosso corpo, é evidente que a comunicação inconsciente vai ser no menor número, como você mesmo disse, senão não haveria um controle dessa interferência. ia ser uma festa, né? Mas o médium não pode, no caso do inconsciente, ele está lá, desdobrado. Ele não pode manusear toda a operação de fora, Então. só que quando ele volta para o corpo ele não lembra de nada? Então, ele não lembra por causa desse grau de intensidade de afastamento que ele teve e o grau de capacidade que ele deu ao espírito de usar o seu corpo, entende? Porém, eu tenho para mim, e até falando isso para os alunos, o seguinte: não existe médium que não tenha controle, mesmo inconsciente. A questão, Cláudio, é a seguinte: como ele está ali e está sendo usado o perispírito dele para comandar o corpo, ele sabe, perispiritualmente falando, ou pelo menos no campo espiritual, ele sabe o que está acontecendo. Se ele não concordar com alguma coisa que o espírito está fazendo, ele pode cortar Interrompe esse a vínculo, comunicação. entende? Ele Só tem que a o que acontece? responsabilidade. Como é uma coisa quase que simultânea, né? No caso do semiconsciente e do inconsciente, ele só vai cortar depois que já aconteceu alguma coisa, entendeu? Mas
Mas ele tem condições de cortar. Ele não deixa totalmente entregue ao espírito, senão, imagina. Ó, a Deise Mansana aqui diz: orgulho do Edson sintetizando aí o médium que lindo. sonambúlico. Obrigado, Parabéns, Deise. bom dia a todos. Deise, você é um amor. A Canga Moreira diz: o que o Espiritismo vê sobre a brincadeira do copo? Ela já acompanhou e pergunta se isso é bom ou mal. Você já fez brincadeira do copo, Marisa? Eu morro de medo. Não faço, não. E aí, Elaine, é bom fazer isso ou não? Então, a gente precisa, quando a gente fala da qualidade das comunicações e o tipo de espírito que está se manifestando ali, é bom a gente saber que os espíritos que vão se comunicar ali são espíritos brincalhões, né? Espíritos desocupados, porque um espírito evoluído, moralmente evoluído, não vai se né? prestar esse papel, né? De ficar respondendo aquele tipo de pergunta que é feito ali numa brincadeira. Então, não é aconselhável, não. Agora, Marisa, como é Eu que já você... fiz, viu, Cláudio? Já? Eu Quando participava na escola também. Então, quando eu era Criança tem adolescente lá, já curiosidade. fiz. Ficava Mas todo ali, mundo com medo. mas ali é aquela coisa, queria saber se fulano gosta de ciclano. Isso, Então. Você acha que um espírito Quem mentor vai morrer? elevado, Evoluído moralmente vai se Vai prestar chegar isso, aí. né? né? Acontece sim interferência, tá? Isso é bom claro. deixar claro, né? Dependendo do nível acontece sim, só que estão convidando espíritos brincalhões, os zombeteiros, né? Eu sou bem inteiro. Mas falei. A Sandra acho que é de Foz, né? Ela põe aqui de Foz do Iguaçu, Paraná. Ela diz: bom dia a todos, sou da Umbanda e o que fico até com raiva mesmo, ela pede desculpa, são dos médiums não assumirem, serem conscientes. Todos dizem serem conscientes como se isso fosse alguma vantagem. Ela diz: o detalhe é que eles mesmos se traem e sabemos quais são realmente os conscientes. Obrigado aí pela sua participação, viu, Sandra? Marisa, quando é que você reconheceu mesmo que era o Victor que estava mandando as mensagens? Então, a gente... Até se o Jefferson... Isso aí, valeu, Boris. Tá aí pro pessoal que tá na TV o livro. Então, a história é meio longa, né? Começou... a Lúcia, que vai falar aqui depois de mim... Quando aconteceu a tragédia, eu trabalhava lá trabalho, né, no Amor em Ação, eu estava lá. E a Lúcia foi dar uma palestra lá com o Ricardo Eduardo. E, ao término do trabalho, me apresentaram a ela e falaram: olha, ela tem um trabalho uma vez por mês lá de psicografia na FEU. E onde é a FEU? Na Maria Carlota, 132, na Penha. Fraternidade Espírito União, tem página também no Face, quem quiser acompanhar os trabalhos lá também. Aliás, hoje eu também sou uma trabalhadora da FEU também. E aí eu comecei a frequentar esse trabalho. E o Vitor começou a mandar mensagens nesse trabalho e eu ia como assistida mesmo. Aquela coisa de toda mãe que perde o filho, sentava lá na primeira fila, ficava esperando a minha mensagem, chorava quando chegava a mensagem. E eu atestava a mensagem como fidedigna pelas coisas que ele falava na mensagem que ninguém sabia. Então, assim, sempre tem alguma coisa que vem... Normalmente o espírito, ele manda uma mensagem para acalentar os corações daquelas pessoas que ele sabe que não vão receber a mensagem, mas ao mesmo tempo ele comenta alguma coisa que só o familiar sabe. E a Lúcia que psicografava normalmente as mensagens do Vitor. E aí foi vindo com uma... Isso foi que ano? 2013. 2013. Começou em 2013. O Vitor faleceu em 9 de abril de 2013 e depois disso eu comecei. E aí o que aconteceu? Aí ele mesmo, numa das mensagens, ele passou a vontade de escrever o livro. Mas até o escrever o livro e a gente pôr realmente a mão na massa para fazer o livro foi um longo tempo. Essa obra, acho que nós trabalhamos uns 2 anos, né, Lúcia, para produzi-la. Por quê? Primeiro, a gente tem que ter seriedade no trabalho. Segundo, que como o Chico fala, né? O Emmanuel falou para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Então, a gente se reunia uma vez por semana, tinha todo um ritual para a gente fazer a psicografia para escrever o livro. E aí a gente começou a escrever. No começo ele falava assim: mãe, eu quero que você escreva. Mas até para evitar o animismo, eu falei: eu não tenho condições. Eu falei: eu não tenho condições de escrever, porque eu nunca vou ter certeza se sou eu, Sim, a minha sua vontade, vontade, né? ou um a desafio, mensagem que ele está passando. Eu falei: então, filho, você vai me desculpar, mas
eu não vou escrever o seu livro. No fim, acabei escrevendo o começo, mas da parte do nascimento do Vitor até um pouquinho, assim, depois da tragédia, como que nós começamos a superar a tragédia. E eu passei o encargo para a Lúcia, então ele começou a atormentar a Lúcia. Daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente para contar essa história aí. Bom, se vocês quiserem, a gente pode continuar falando sobre... Mas basicamente foi isso, o Vitor começou a mandar as mensagens pela Lúcia, manifestou a vontade de escrever o livro, e aí começamos a fazer esse trabalho sério para escrever o livro, né? Então, fora o trabalho de psicografia, que é no primeiro sábado de cada mês lá na Fraternidade, aí nós nos reuníamos uma vez por semana, de quinta-feira, para fazer a psicografia do livro, né? Especificamente dedicado, do livro. Dedicado ao livro. Isso, que Tira uma dúvida, né? eu vi que tem a Eliana Machado Coelho ali também. Ela psicografou alguma coisa também? Então, psicografou. Na realidade foi assim, a Lúcia começou a escrever e eu estava escrevendo junto a minha parte lá, que é a história dele. A história dele. Quando eu acabei a minha parte, eu ficava sustentando o trabalho dela. E aí eu digitava, a gente reunia as folhas, tudo, eu digitava para na semana seguinte, a gente foi salvando em pendrive e tal, né? Graças a Deus a gente tá mais moderninho, né? Só que quando a gente, de uma semana para outra, nós olhávamos o trabalho e falava assim, gozado. Teoricamente, vamos dizer, esse capítulo não acha com esse. Ficava uma história meio mal contada, faltava pedaços, né? Entendi. E aí chegou num determinado momento assim que acabou uma parte assim que acabou as vidas passadas e a gente falou assim, agora o que a gente vai? Nós precisamos de ajuda. Vamos montar, né? Não, a gente precisa de ajuda, precisamos. E eu falo assim, a espiritualidade sempre trabalha a favor daqueles que querem realmente praticar o bem, que era o nosso intuito de levar essa mensagem para outras mães, outros familiares que perderam os entes queridos, né? E aí a Lúcia conhecia, ela pode depois até explicar melhor, tem uma amiga dela, trabalhava com ela lá, nós somos advogados, trabalhava no escritório com ela, e trabalhou um tempo na editora na Petit, na Lumen mesmo, tudo, e tinha o telefone da Eliana, e ligou para Eliana. Num primeiro momento, quando a Eliana atendeu o telefone para falar com a Lúcia, ela já veio com não pronto para falar, não vou ajudar, porque ela tem os trabalhos dela com a Shélida e tudo mais. Só que quando ela falou assim, que ela foi, ela brinca, ela falou assim, eu estava na cozinha, minha panela de pressão estava ligada, e eu fui para o meu quartinho que eu tenho que ela faz as psicografias com a Shélida. Quando eu entrei no quartinho lá, tinha um menino loiro sorrindo para mim. Aí ela falou assim, começou a chamar a Shélida, como que você deixa esse menino entrar aqui? Não pode entrar nenhum outro espírito aqui nesse quartinho e não sei o quê. Aí a Shélida falou, não, escuta a história dele, deixa ele contar a história dele. Aí ele contou, falou assim, você precisa ajudar minha mãe e a Lúcia, porque eu preciso que o livro saia. Aí ela se propôs, isso acho que foi numa segunda, numa terça, ela falou, olha, que dia que vocês se reúnem? De quinta. Então, na quinta eu vou até vocês e nós vamos conversar. Mas, a princípio, era para ela fazer um prefácio do livro e nos encaminhar para o pessoal da editora, nos apresentar para os editores. Só que quando ela pegou a papelada, o Vitor falou assim, agora eu vou ditar o resto da história. E ditou para ela. Que estava faltando. Então, quando pegou a parte da Eliana e a parte da Lúcia, aí a história encaixou inteira. Uau. Que bacana, hein? Incrível, aí não tem como duvidar, né? Não tem, é fantástico. É a própria espiritualidade. Teve uma época que a espiritualidade agiu assim, quando tinha o Chico e o Valdo Vieira, né? Tem livros lá que um psicografava um capítulo, outro par e o ímpar, né? Era uma coisa fantástica. Eu já vi outros médiuns fazendo isso também, tá? Que psicografavam uma coisa num lugar e que é para dar veracidade, né? A própria obra de Kardec, né? Quando fala do controle universal dos espíritos, a própria... E vocês não conheciam pessoalmente a Eliana? Não, nós conhecemos ali. E eu acho que até foi isso, a espiritualidade trabalhou exatamente... Conjunto, né? Em conjunto, para dar essa veracidade, até para nos ajudar, porque por mais que a obra fosse legal, uma história verídica e tudo mais, vamos dizer que nós duas tivéssemos realmente feito tudo, nenhuma editora ia aceitar, a princípio, assim, de pronto, porque o nome dela também traz uma credibilidade, né, então, para a obra. A gente fala, nós somos eternamente gratas a Eliana. Né? Eu fiquei emocionado. Eternamente gratas a Eliana, porque se não fosse a Eliana, acho que talvez o livro saísse, mas não assim tão rápido. Olha esse recado aqui. Bom dia, amigos. Um abraço para todos. Adoro todos os assuntos. Hoje o recado é para Marisa.
Que ensinamentos que o livro, o Victor Hugo, traz. Trabalho grandioso, super explicativo, linguagem simples. Parabéns, Marisa, Eliana Machado e os irmãos do plano espiritual que colaboram com vocês. Beijão aí. Obrigado pela participação. Bom dia, Edson Cláudio. No último estudo da escolinha, um aluno médium estava fazendo uma palestra sobre o livro dos médiuns. Aquele momento que você se empolga e diz, aqui, alguém tem alguma dúvida? E eis que um aluno levanta a mão e pergunta, por que a mediunidade inconsciente é muito raro? Aí o aluno responde o seguinte, é raro porque quando o médium é consciente, a mensagem serve primeiramente para ele. Gostei dessa. Boa resposta. Né? Faz Realmente, sentido. quando a gente fala, o primeiro que escuta Isso. A Jaque que mandou. Isso aí foi o aluno que respondeu, Que né? respondeu. Olha só que aluno, podia virar professor esse aluno aí. Já era. Já era, né? Bom, o programa tem muita pergunta aqui, está muito bom para falar do livro Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós, da Lumen Editorial, Espírito Victor Hugo. Mas a gente tem que acompanhar agora o Humberto Pazian, e até vou falar para o Marcos Magrini, Jefferson e Boris, nós não vamos colocar hoje as entrevistas, vamos continuar aqui com o tema, vamos colocar só o Humberto Pazian, porque está chegando muita pergunta aí a respeito do livro e também sobre mediunidade. Vamos conferir agora, coluna Para Viver Bem com o grande Humberto Pazian, veja aí.